Olá jovens, meu nome é Thiago, seja bem-vindo ao canal Ciência Elétrica e hoje nós vamos estudar o conceito de potência elétrica e para isso nós vamos utilizar a resistência como conversor de energia elétrica em calor. Usamos a palavra potência quando queremos indicar a quantidade de trabalho que pode ser exercida por algum sistema em um determinado período de tempo, ou seja, a velocidade com que um trabalho é realizado. Para a gente trabalhar aí com potência elétrica, é importante que vocês tenham já o domínio sobre a lei de Ohm. Para isso, eu acredito que vocês já tenham visto o vídeo da aula 15. Se vocês não viram ou se não dominam a lei de Ohm, eu sugiro que vocês vão lá, assistam essa aula primeiro, dominem todo esse conteúdo sobre a lei de Ohm e depois retornem aqui para continuar. Tá? O link está na descrição ou você pode acessar via esse card aí aqui em cima. Após vocês assistirem esse vídeo, como de costume, tem uma lista de exercícios na descrição do vídeo. Então depois vocês baixem e façam esses exercícios que depois eu subo um vídeo aí com a resolução deles para vocês conferirem os resultados. É natural a gente pensar que um motor de grande porte tem mais potência que um motor de pequeno porte. Isso porque a gente vê eles executando uma tarefa maior ou uma mesma tarefa que um motor de pequeno porte num curto espaço de tempo, né? Então nós vamos ver hoje como funciona a questão da potência elétrica em sistemas elétricos. Vamos definir algumas unidades de medida. A energia convertida é medida em joule, o tempo em segundos. A potência é medida em joule-segundo, ou ainda, para aplicações em eletricidade, a unidade de medida de potência é o watt, definida por 1 watt é igual a 1 joule por segundo, ou potência é igual a energia dividido pelo tempo. Não confunda quando W é utilizado como símbolo nas equações, aí representando a energia, com a unidade de medida de potência, o também W, só que para watts. A unidade de medida watt é em homenagem ao construtor de instrumentos, inventor, matemático, engenheiro britânico James Watt. Watt realizou diversos trabalhos para o estudo de padrões de medida de potência. Foi ele que introduziu a unidade chamada HP, ou horsepower, que representa a potência média desenvolvida por um cavalo robusto ao puxar uma carroça durante um dia inteiro de trabalho. Essas daí são as técnicas de padronização da época. Então, um HP, ou um horsepower, equivale a aproximadamente 746 watts. Outra unidade de medida que é mais conhecido por nós, relacionados a máquinas ou motores, é o CV, que é o cavalo-vapor. Um cavalo-vapor, ou CV, representa a força necessária para elevar em um segundo a 1 metro de altura um peso de 75 kg. Tá aí um outro método interessante de atribuir uma unidade de medida. Convertendo um CV em watts, a relação é um cavalo-vapor, ou um CV, é aproximadamente 735,49 watts. Observe que um CV é bastante próximo em watts de um HP. Em sistemas elétricos, costumamos usar o watt como unidade de medida de potência para componentes dos dispositivos elétricos, enquanto o CV é mais utilizado aí para potências de motores elétricos em geral. Como aqui nosso interesse é a potência relacionada a sistemas elétricos, então vamos relacionar a potência elétrica às variáveis elétricas. Então vamos ver a equação 1. Potência é igual a energia dividido pelo tempo. Vimos na aula 7, em que definimos o que é tensão e o que é corrente elétrica, que a energia pode ser descrita por energia é igual à quantidade de carga vezes a tensão. Ou energia igual à quantidade de carga vezes a diferença de potencial. Eu vou deixar também o link do vídeo da aula 7 na descrição para você assistir caso você não se lembre ou ainda não tenha assistido. Bom, substituindo a equação 2 na equação 1, obtemos a equação 3. Ou seja, potência que é igual a energia dividido pelo tempo é igual também a carga vezes tensão dividido pelo tempo. Mas também no vídeo da aula 7, vimos que a corrente elétrica pode ser definida pela equação 4. No caso, corrente é igual a carga dividida pelo tempo. Substituindo a equação 4 na equação 3, obtemos então a equação geral para a potência elétrica dada aí na equação 5. Potência é igual a tensão vezes corrente. Unidade de medida aí é o watts.
Assim como a lei de Ohm, pessoal, vocês nunca devem esquecer essa equação. Essa equação tem que estar fazendo parte do teu DNA agora, tem que estar dentro de você isso aí, tá? Então, quando eu estou falando isso, eu estou dando essa ênfase, é que eu quero que vocês não avancem desse ponto sem entender todas as manipulações matemáticas executadas até aqui, tá? Então, volte o vídeo se você não entendeu cada um dos passos, né? E olha, isso aqui eu estou fazendo mais passo a passo porque eu estou tentando entregar para vocês um curso completo de eletricidade, eletrônica, análise de circuito, de forma gratuita, vai estar tudo aqui no canal, né? Então por isso que eu até sugiro vocês se inscrevam no canal para receber as notificações e não perder nenhum ponto, vai ser tudo detalhadinho para vocês. E esse tipo de manipulação matemática, ela vai ser comum nesse canal, tá? Porque eu não quero que vocês só peguem um projeto aí e montem, eu quero que vocês saibam desenvolver os seus próprios projetos, certo? Vamos lá. A equação que vocês viram agora, P é igual a V vezes I, ou seja, potência é igual a tensão vezes corrente, ela está relacionando a potência às variáveis elétricas, correto? Mas há outras formas de representar essa mesma equação, e é o que nós vamos ver agora. No vídeo da aula 15, nós aprendemos a lei de Ohm, cuja expressão fundamental é dada na equação 6. Corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Podemos substituir a corrente da equação 5 pela equação 6. Então, potência vezes tensão vezes corrente pode ser reescrita como sendo tensão vezes tensão sobre resistência. Como temos tensão multiplicando tensão, então temos tensão ao quadrado, obtendo aí então a equação 7. Potência é igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Bom, é só uma outra forma de se calcular aí a potência. Nesse caso, você vai precisar da tensão e da resistência. Uma outra forma aí de expressar a potência é substituindo agora a tensão da equação 5 pela equação 8, que é outra forma da lei de Ohm. Assim, obtemos a equação 9. Observe, inicialmente nós temos aí potência igual a tensão vezes corrente, que pode ser reescrita como resistência vezes corrente. Agora temos corrente vezes corrente, nesse caso, corrente ao quadrado. Reescrevendo a equação 8, obtemos a equação 9. No caso, potência é igual a resistência vezes corrente ao quadrado. Agora, então, a potência pode ser calculada a partir do valor da resistência e da corrente. Observe que, através da utilização da equação fundamental da potência e da lei de Ohm, obtemos aí três formas de calcular a potência de um sistema elétrico. Potência é igual a tensão vezes corrente, potência é igual a tensão ao quadrado sobre resistência, ou potência é igual a resistência vezes corrente ao quadrado. Se vocês não estão acostumados com esse tipo de manipulação matemática, eu sugiro vocês pegarem e escreverem essas equações aí num papel, de forma numerada, assim como eu fiz, e tentem fazer vocês na mão mesmo. Vocês vão ver que vão conseguir chegar nesse mesmo resultado que eu, de forma bastante tranquila, tá, pessoal? Não tenha preguiça, vai lá, senta a bunda na cadeira e faz o negócio que vai dar certo. Como podemos observar, há diversas formas da gente calcular a potência em um resistor, certo? Mas e se a gente estiver falando da fonte de alimentação, como calcular a potência fornecida por uma fonte qualquer? O formato é basicamente o mesmo, ou seja, potência é igual a tensão fornecida pela fonte vezes corrente. Observe que a equação é aquela equação fundamental da potência elétrica, só que eu substituí o símbolo V por E, para diferenciar o que é a queda de tensão num resistor ou qualquer outro dispositivo, que eu uso a letra V, e a letra E, que é utilizada aí para a fonte de tensão. E maiúsculo aí se você estiver considerando uma fonte de tensão contínua. Até aqui nós vimos alguns conceitos teóricos e matemáticos acerca de potência elétrica, certo? Agora então vamos fazer alguns exemplos numéricos, são bastante rápidos, e depois nós vamos para a prática, tá? Para a manifestação física do conceito de potência. Exemplo 1. Determine a potência entregue para um motor de corrente contínua, ilustrado nessa imagem. Então nós temos aí que no motor é aplicada uma potência elétrica, uma fonte de 120 volts e uma corrente de 6 amperes é drenada por esse motor. E na saída do motor temos aí a potência mecânica.
Então, para calcular a potência entregue ao motor, ou seja, a potência elétrica, podemos calcular como sendo potência é igual a tensão da fonte vezes a corrente. A tensão da fonte é 120 volts e a corrente é 6 amperes. Então, 120 volts vezes 6 amperes é igual a 720 watts. Então, 720 watts é a potência fornecida pelo sistema elétrico ao motor. Exemplo 2. Qual a potência dissipada por um resistor de 6 ohms se a corrente nele for de 4 amperes? Bom, nesse caso eu preciso de calcular a potência, mas as informações que eu tenho é da resistência e da corrente. Então nós vamos ter que utilizar outro formato da expressão da potência elétrica. Nesse caso, resistência e corrente, a expressão será potência é igual a resistência vezes corrente ao quadrado. Atribuindo os valores na equação, temos 6 ohms vezes 4 amperes ao quadrado, resultando em 96 watts. Exemplo 3. Determine a corrente através de um resistor de 5 kΩ quando ele dissipa uma potência de 25 mW. Bom, nesse caso agora eu tenho a potência e tenho a resistência. E é pedido para calcular a corrente. Então, ok. Podemos utilizar aí a mesma expressão usada no exemplo 2, ou seja, potência é igual a resistência vezes corrente ao quadrado. Entretanto, o que nós queremos calcular é a corrente. Então nós precisamos fazer alguma manipulação matemática para isolar essa corrente aí na equação. Bom, a equação é potência igual a resistência vezes corrente ao quadrado. O que eu posso fazer é pegar essa resistência e passar para o outro lado da igualdade dividindo P, certo? Resultando em P dividido por R é igual a I ao quadrado. Para a gente deixar só o I, o que nós podemos fazer aqui é aplicar a raiz quadrada nos dois lados da igualdade. Isso nós podemos fazer, pois assim nós não estaremos alterando a característica da equação. Então, eu posso aplicar a raiz desde que seja em ambos os lados. Nesse caso, então, eu vou ficar com raiz de P dividido por R é igual a raiz de I ao quadrado. Esse desenvolvimento matemático é interessante porque assim eu posso cortar o expoente da corrente, que é o 2, com a raiz quadrada. Ficando então como corrente é igual a raiz de P sobre R. Então nós temos aí agora como calcular a corrente no resistor sabendo a potência e a resistência. Atribuindo então os valores na expressão, ficamos com 25 vezes 10 elevado a menos 3, certo? 25 miliwatts, dividido por 5 vezes 10 à terceira, ou 5 kΩ. Realizando essa divisão, resulta em 5 vezes 10 elevado a menos 6. Tirando a raiz quadrada desse número, resulta em 2,236 vezes 10 elevado a menos 3, ou 2,236 miliampere. Exige um pouquinho mais de matemática, mas nada de outro mundo, né, pessoal? Então, agora que vocês viram alguns exemplos numéricos, pessoal, não se esqueçam aí de fazer os exercícios sobre esse tema que estão lá no site. O link está aí na descrição. Entre lá, baixa a lista de exercícios, faz e depois vem aqui conferir, que vai ter um vídeo aí para vocês conferirem os resultados que vocês obtiverem executando essa lista. Treine, pessoal, treine, não tenha preguiça. Vamos à parte experimental então, né, pessoal? Vamos lá. Então, mão na massa. O que nós vamos precisar aqui? Uma fonte de tensão, no caso vou usar uma fonte de tensão ajustável, e uma resistência de chuveiro. É uma resistência que vocês que estão acompanhando o canal já há algum tempo aí, já devem ter visto em outros vídeos, né? Mas é uma resistência de chuveiro comum. Então o que vai acontecer? Eu vou aplicar uma tensão, haverá uma corrente. E como nós vimos hoje, tensão vezes corrente é igual a potência. E através da temperatura dissipada por esse elemento resistivo, nós vamos conseguir ver a manifestação da potência, certo? No resistor. Bom, pessoal, então aqui é o equipamento que nós vamos utilizar nessa experiência. O que nós temos aqui? Uma fonte de tensão ajustável, certo? Nós já usamos aí alguns vídeos, vocês já devem conhecer, pelo menos quem acompanha no canal. Para quem não conhece ainda, é uma fonte cuja eu posso controlar aqui na saída, ajustar, né, na verdade, a tensão de saída e limitar a corrente também dela. Temos aqui uma resistência que eu deixei ela aqui
na água, que vai ajudar a dissipar o calor produzido aqui na resistência. Eu vou utilizar esse medidor aqui de temperatura, né, para o infravermelho, mais para controle meu aqui, se não estiver elevando muito a temperatura da água. E também eu tenho aqui o vatímetro, né? Esse vatímetro aqui, que basicamente ele vai pegar aquilo que a gente viu hoje, né? Ele vai ler a tensão aqui, que vem da fonte, né? Nesses dois terminais aqui temos a tensão da fonte. E aqui, ó, é a saída para a resistência, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai medir a tensão e a corrente que vai ser drenada pela resistência e vai calcular a potência, né? Fazendo P igual a tensão vezes corrente. E nós vamos ver aqui no display dele, certo? Então vamos fazer alguns ensaios aí, certo? E ver o cálculo de potência. Ele também mede energia, nós vamos utilizar em um futuro vídeo aí sobre energia, mas o nosso intuito hoje é focar aqui na medida de tensão, corrente e potência, tá, pessoal? Então eu vou colocar aqui uma tensão de, primeiro de 10 volts, vou regular a fonte aqui para 10 volts, né? Aqui só uma regulagem primária, né, porque ele mede de uma forma, ele mede diferente aqui a tensão, e eu vou utilizar o valor medido pelo vatímetro, né? Porque ele vai calcular através das variáveis que ele está medindo. Então eu vou ligar aqui. Está inicializando. Temos aí então 9,6. Vamos chegar aí próximo de 10 pelo menos. Aqui. Ok, ó. Temos aí então 10 volts, uma corrente de 2,13 ampere. 2,3 amperes aí, e a potência está aqui embaixo, pessoal, a power, potência, tá? Potência, vocês podem ver em tempo real aqui, ó, basicamente a potência é tensão vezes corrente. Observem aqui que é o valor da potência dissipada onde? Lá naquela resistência, certo? Então o que a gente pode ver aqui? Que multiplicando tensão vezes corrente, temos a potência, é assim que esse medidor funciona, né? Assim como nós calculamos nos exercícios, nos exemplos que nós vimos aí, né? Esse ruído que você está vendo, mais uma vez, é a ventoinha aqui da fonte, que está fazendo o controle de temperatura dela. Ok, então agora eu vou fazer o quê? Eu vou dobrar a tensão e vamos ver o que vai acontecer aqui com a potência, certo? Então vamos lá, dobrar a tensão é ir para aproximadamente aqui 20 volts. Vamos chegar lá a 20 volts e depois vamos calcular aí a potência e comparar com o valor medido, pode ser. Temos aqui então uma potência de, para 20,0503, está estabilizando a tensão aí, 20,08 volts, certo? 20 volts, podemos considerar. Temos uma corrente de 4,3 ampere, por volta disso, certo? Fazendo aí então o produto de tensão vezes corrente, nos dá então a potência dissipada aqui na resistência, que está em torno de 86,3, 86,7, às vezes mostra ali. Essa é a potência em watts, né? Lembrando aqui que a unidade de medida para potência é o watts, né? Então nós podemos ver que ao dobrar a tensão, né, como nós dobramos a tensão, e nós temos aquele fator quadrático que expressa a medida da potência, o que nós tivemos é um aumento de 4 vezes aí, aproximadamente, da potência dissipada na resistência, certo? Porque nós temos o dobro da tensão, né, só que de forma quadrática, certo? 2 ao quadrado é 4, esse é o valor que foi multiplicado a potência dissipada, né? Observe aí, ó, 86,9 watts. Vou voltar para 10 aí, vou voltar aqui para 10. 86, e agora nós vamos ter aí olha, 21,5, né? Então, a potência é 4 vezes menor porque eu diminuí a tensão, né, no caso, por 2, tá?
Então não tem uma representação linear. Eu vou colocar agora o máximo aqui que eu tenho para essa fonte, que é em torno de 30 volts. Vamos observar o que acontece aqui, tá, pessoal? 30 volts, vamos ver se estabiliza aqui em 30. Olha lá, pessoal, 30 volts, eu tenho aí 6,5 amperes, essa é a corrente que tem na resistência. Eu não sei se é possível ver aqui na resolução do vídeo, mas já temos algumas bolhas saindo aqui em torno da resistência, né? Tá bastante quente ali próximo do filamento dessa resistência. E olha que legal aí a potência medida, né? O power ali, ó. Em torno de 197 watts é a potência dissipada naquela resistência. Ou seja, eu estou pegando energia elétrica e convertendo aqui, no caso, em calor. Essa é uma das funções da resistência, né, pessoal, que nós estudamos. Resistência serve para quê, basicamente? A gente usa ela para converter energia elétrica em calor e também para limitar a corrente de um determinado circuito, né? Se fosse uma resistência menor aqui, como nós sabemos pela lei de Ohm, a corrente seria maior. Se a resistência tivesse um nível maior, a corrente seria menor, né? Espero que vocês tenham conseguido ver aí, fazer os cálculos, né? 30 vezes 6,5, né? 30 volts vezes 6,5 ampere, e temos aí basicamente 195, 194, aí tem pequenas oscilações aí, watts. Essa é a potência dissipada. Então essa é a relação que a gente tem aí, pessoal, da potência elétrica com as variáveis elétricas, tensão e corrente. E lógico, aplicada a um resistor. Bom, pessoal, aqui vocês devem ter visto que é basicamente o que acontece aí no chuveiro elétrico da residência de vocês, né? Temos aqui então dissipação de energia térmica na resistência, né? Então eu converto energia elétrica em calor, e esse calor aqui dissipado na resistência que está em contato com a água vai transferir esse calor para a água, né? Aqui já dá para sentir uma temperatura bem mais alta aqui. Deixa eu ver quanto que tá aqui. Tava 30 graus antes. Vocês conseguem ver aí o feixe de luz. Ó, temos aqui 47 graus. Já tá bem, já dá para tomar um banho gostoso, hein, pessoal? 48. Deixa eu lá medir novamente. 49, e vai subindo, devagarzinho vai subindo a temperatura. Lógico, né, pessoal, essa resistência, a plena potência, ela consegue dissipar uma energia bem maior, né? Esse aqui eu utilizei aqui uma resistência que, segundo o fabricante, é para 5.500 watts. Mas por que ela aguenta dissipar tanto calor? Porque, na verdade, no chuveiro você tem água corrente, né? Você está tendo o fluxo de água ali. Não é essa água aqui igual tá parada aqui, você tem sempre a mesma água em contato aqui, né, recebendo calor por condução térmica, né? Lá no chuveiro você tem a troca constante da água, né, a renovação constante da água entrando e saindo do chuveiro. Então você precisa de uma potência maior para que você ganhe calor de forma muito rápida. Então esse é o papel da potência, né? Lembra que a gente viu no começo da aula? Potência é basicamente a velocidade com que você consegue realizar trabalho. Aqui, ó, eu consegui uma temperatura interessante para a água, consegui, mas demora um bom tempo aqui. E eu não tenho tanta água aqui. Já no chuveiro, eu preciso de fazer isso de forma muito mais rápida, correto? Como eu preciso de fazer isso de forma mais rápida, eu preciso de aplicar uma potência maior, eu preciso dissipar mais potência, certo? Por quê? Porque lá o fluxo de água é constante, eu tenho troca da água de forma constante. Aqui não, como a água é aqui dentro do recipiente, que é sempre a mesma, eu não preciso de ter tanta potência para conseguir uma água tão quente assim, né? Bom, jovens, espero que vocês tenham entendido aí o conceito de potência elétrica e como nós podemos utilizar a matemática e a física para obter esse importante parâmetro no sistema elétrico, né? Se você gostou, deixe seu like e peço para você verificar a inscrição no canal. Caso não seja inscrito, faça sua inscrição. Também comente aí embaixo se você conseguiu entender, se teve alguma dúvida, se tem alguma coisa que você não está conseguindo entender mesmo voltando o vídeo, que eu tô aqui para ajudar vocês. Forte abraço e até logo!